Mais uma vez, muito bom dia a todos vocês, a vocês que vieram só para assistir a palestra, né, chegaram depois, o nosso abraço, o nosso carinho, a vocês que estão assistindo em nossas redes sociais, bom dia para quem assistir ao vivo, e bom dia, boa tarde, boa noite, a quem for nos assistir em outro momento, né? E mais uma vez também, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor, aos nossos amigos do outro plano da vida, com certeza, estão a nos intuir, a nos iluminar a caminhada e também a dividir e aprender conosco. É uma alegria enorme, realmente, tanto da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, quanto da Casa de Bezerra de Menezes, receber este encontro maravilhoso, unindo orações. É isso que a gente precisa cada vez mais, unir os nossos corações, aprender e trazer para dentro dos nossos corações os ensinamentos do Divino Mestre, esse momento maravilhoso que tivemos hoje, né? Vários grupos de espíritos de Belo Horizonte, da AMBH, nos reuniram nas diversas áreas, infância, juventude, mediunidade, estudo do Evangelho, enfim, como é importante, né? Nós nos fortalecermos, trocarmos essas experiências, os presidentes das casas também, e não se esqueçam, né? Nós estamos aí para nos unirmos, para fortalecermos, seremos sempre uns pelos outros. Qualquer dificuldade que tivermos, nós poderemos nos apoiar, né, na AMBH, e com certeza nesses momentos que nós tivemos, houve essa troca de telefone, de correspondência entre cada representante, cada área, mas o importante é isso, nos fortalecermos para cada dia nos tornarmos melhores trabalhadores da seara do Cristo. É isso que Ele espera de nós. Então, para dando sequência à nossa programação, eu vou passar a palavra para o Brasil Fernandes, que é o presidente da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, para que ele transmita algumas palavras para os senhores. Bom dia a todas, bom dia a todos. Nós ficamos muito felizes de ter todos vocês aqui. A gente agradece ao Bezerra por estar nos acolhendo, né? Espero que o Bezerra casa e o Bezerra do lado de lá também. Eu acho que sim, com certeza, né? E a presença do André Trigueiro, que aceitou o nosso convite, né, é muito relevante. A gente recentemente, a gente tinha feito congressos, a gente vinha fazendo congressos, e a gente mudou um pouquinho o rumo disso para trabalhar com reuniões de trabalho, para estar trabalhando realmente o que interessa para cada área, no detalhe, né, porque a gente precisa privilegiar o trabalho, né, e falando de Bezerra, né, eu queria lembrar que a gente está aqui falando de unindo corações, e a gente precisa unir as nossas casas espíritas. E Bezerra nos diz assim: o serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define objetivos a que devemos todos visar, mas não apressado, porquanto não compete violentar consciência alguma. Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender, e, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça, por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana. Então, nós estamos aqui para nos abraçar, para nos confraternizar, para estudar o que Kardec nos legou e seguir os ensinamentos do Cristo. Que tenhamos
uma excelente palestra. Mais uma vez, obrigado. Né? E, João, eu acho que eu já posso passar a palavra para o Trigueiro. Ah, tá, só um minutinho. Então tá. Obrigado, gente. Obrigado, Brasil. Bom, e dando sequência, né, nós vamos convidar o André Trigueiro, que vai trazer para a gente o tema Semeando a Paz no Mundo, Unindo Orações. Né? E como é que vai ser a dinâmica, gente? São 10h27, 10h30, né? O André, ele vai trazer a palestra para a gente em torno de 50 minutos. E, durante a palestra, as dúvidas que vocês tiverem, as perguntas que vocês quiserem fazer, a Cláudia, levanta a mão aí, Claudinha, e a Aline, tá? Ela vai entregar um papel para vocês anotarem as perguntas, ok? Para a gente só poder adiantar. E na sequência, elas vão trazer as perguntas aí para a Rita e para o Toninho, e a gente vai passando para o André. Naturalmente, né, havendo tempo e a dinâmica permitindo, a gente faz as perguntas ao vivo também. Perfeito? Isso. É sempre importante lembrar que as dúvidas são infindáveis, né? O conhecimento é infinito. E não der tempo do André responder, a gente deixa um dever de casa para ele, né, André? Por favor, André, fique à vontade. A gente vai realmente, se não for possível... Se não for possível responder, a gente reúne as perguntas. Fique à vontade, André. Obrigado. Alô. Eu sou ele? Ao vivo é primeiro. Bom dia. É de fato um prazer e uma honra estar aqui numa reunião diferente, né? Um dia de trabalho na arquitetura de um planejamento que visa a melhor ação possível por parte de todos vocês e de maneira muito clara e objetiva. Eu fico honrado de estar aqui e espero somar nesse esforço coletivo desse grupo, né? Quando a gente fala de semear a paz, há algumas reflexões que eu gostaria de fazer aqui com vocês, para a gente, filosoficamente, buscar nutrientes de um pensamento que também possa inspirar ações. Do meu ponto de vista, a paz não é passiva, a paz dá trabalho, a paz determina muita queima de caloria, a paz determina a coragem de silenciar, a coragem de desarmar bombas relógio prestes a explodir dentro de nós todo dia. A paz implica na capacidade eventual da gente se sacrificar, renunciar, rejeitar o ímpeto egoísta que todos nós ainda temos e que nem sempre parecemos dispostos ou encorajados a enfrentar. A cultura de paz não é aquela que a gente experimenta hoje. São opiniões. O que prevalece é a cultura da desconfiança, da desarmonia, da disputa, do conflito. Isso em diferentes situações que a gente vai enumerar aqui, porque o ponto de partida para a gente corrigir hábitos, comportamentos, predisposições, é ter um bom diagnóstico que faça sentido. Então, quando a gente fala da cultura de paz, ainda é uma utopia e é um processo que haverá de demandar trabalho. Quando a gente fala de semear a paz, quem vos fala, vocês devem saber, eu sou ecochato, biodesagradável. Portanto, semear é um verbo que toca o meu coração. Eu já fui um plantador de árvores no Rio de Janeiro, compulsivo, que me guiei por premissas de fontes, que no jornalismo a gente sempre precisa ter fontes muito confiáveis, que era o vendedor
das mudas já crescidas de árvore, eu falava, essa daqui a raiz vai crescer para o lado certo, essa aqui dá sombra, essa vai precisar regar todo dia. Obviamente, informações que não foram suficientes para isentar-me de certos problemas em praça pública, nas ruas, evitando rede aérea de luz, meio-fio. A árvore preferida que eu gostava de plantar, que era valente, não precisava de rega todo dia, encarava qualquer tipo de solo, era algodoeiro de praia, que tem uma folha linda em forma de coração verde e uma flor amarela com um miolo lilás. Eu achava o máximo, crescia rápido, dava sombra. Bom, resolvi fazer um curso oferecido pelo Ministério da Agricultura, eu estou falando de quase 30 anos atrás, para aprender a plantar árvore, aprender a semear. Então, escolhi a semente certa ou a muda no torrão devidamente consolidado, prestar atenção no tipo de solo, a espécie não pode ser exótica, tem que ser uma espécie nativa da região, a época certa do plantio, observar a insolação, se a árvore vai crescendo por causa de uma sombra eventual para um ladinho, fazer o estaqueamento. Eu virei um semeador profissional, sem ganhar dinheiro, voluntário. Semear a paz, a semeadura requer o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Semeadura requer alguma estratégia, algum conhecimento, método. O nosso codificador da doutrina, profundamente identificado com a ciência, membro de diversas sociedades científicas em França do século XIX, pedagogo reconhecido e referencial na época, se notabilizou pelo método. Método, estratégia, plano de ação, que é o que vocês estão fazendo hoje aqui. E que eu espero não atrapalhar, pelo contrário, eu espero avançar nessa agenda da ação que precisa ter lugar para que nós possamos corroborar para a instalação da cultura de paz. Reconhecendo, me permitam também, eu estou expressando ideias. Equivoca-se quem, assustado, perturbado com a onda de violência no Brasil e no mundo, elege o nosso tempo como o mais violento da história. Os historiadores costumam dizer mais de um. É um traço comum a todas as gerações elegerem o seu tempo mais desafiador, o mais difícil, inclusive no quesito ambiente violento. Há indicadores claros, eu não vou aqui ter tempo nem ao propósito do encontro, que revelam tempos vários, porque a humanidade nunca teve trégua, nós somos uma espécie beligerante, nunca houve uma paz que alcançasse ao mesmo tempo todo o planeta. A história da humanidade, gente, é marcada por genocídios, massacres, guerras e conflitos fratricidas. Kardec, vejam, vamos pegar novamente Kardec, fez questão de inserir no Livro dos Espíritos, ao mencionar esse ímpeto violento, isso, gente, na Cidade de Luz, tá? Paris era chique no século XIX, referência idiomática, cultural, musical, literária, Paris era must. Tinha duelo em praça pública. Duelo. Tapinha de luva de pelica, estou desafiando você a me enfrentar daqui a pouco, 18h. Nos encontraremos lá. Paris, 150, 160 anos atrás. Em termos históricos, um espirro de pulga. Eu não estou falando dos grotões, de bárbaros visigodos. Não, eu estou falando de Paris, Cidade de Luz. Então, veja, não vivemos, ainda que a sensação térmica de violência seja essa, o tempo mais violento da história. Houve inúmeros avanços no sentido da gente aplacar ímpetos violentos, aí sim, bárbaros, desumanos e cruéis. Ainda há registros dessas ocorrências. Elas não são prevalentes como já foram.
Não resolve o nosso problema reconhecer isso, mas é importante termos a perspectiva histórica. Mas, sim, existem, eu vou compartilhar aqui para fermentar as ideias, inúmeros indicadores, penso eu, de que nós, talvez de forma invigilante, não estamos enfrentando o problema da violência disseminada no atacado e no varejo, como deveríamos. Eu vim para cá, para Minas dessa vez, ontem Pedro Leopoldo, hoje aqui, me lembrando de uma frase, um pensamento de um filósofo da Índia, pensador Krishnamurti, que disse certa vez o seguinte, eu acho isso muito interessante, aspas, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Normatizar o absurdo não é um bom caminho. Entretanto, nós, assim me parece, estamos num estado patológico de normatização de uma cultura violenta. Eu vou tentar aqui, não vou, obviamente, entrar em muitos detalhes, mas eu elegi alguns para a gente ter a noção do quanto nós estamos imersos na cultura da violência. Na produção audiovisual, eu estou falando de novelas, filmes, minisséries em canais de streaming, etc. Repare a prevalência. Repare como é recorrente nos enredos a violência. O herói é aquele que se reserva o direito de vingar a injustiça que sofreu. Esse, então, é um clichê hollywoodiano que inspira mundo afora a narrativa heróica de alguém que foi humilhado, foi subjugado, foi espoliado, e ele haverá de vingar. Se o meu lado sensitivo fosse mais rebuscado, eu acho que eu estaria capturando aqui a psicosfera das lembranças, das novelas, minisséries, filmes, e filmes que se repetem no mesmo canal. Rambo 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem a notícia, vem aí Rambo 6. Por quê? Porque tem mercado, não se rasga dinheiro. Quantos atores, já numa idade avançada, descobriram o filão? Eles chamam de filme de ação, né? É bonito chamar de filme de ação. Filme de ação é sangue, pancada e bomba. Pancada porque eu estou na casa de Bezerra. Então, o que a gente aqui precisa reconhecer, culturalmente, espelha-se na produção audiovisual a recorrência dos conteúdos violentos. Estamos impregnados dessas inspirações. Jornalismo, eu vou falar com algum conhecimento de causa. É muito importante a gente se precaver daquilo que, disfarçado de jornalismo, está impregnado de sensacionalismo, alarmismo, no sentido de exaltar a violência. Em horários, quando eu era pequeno, os conteúdos hoje compartilhados, tanto de manhã cedo quanto na parte da tarde, não eram exibidos quando eu era criança. Você hoje no jornal matinal, antes de tomar café, preparando lá o seu de jejum, você vai ver lá, por vezes, a chamada do noticiário dizendo assim, mais um caso de feminicídio. E aí se reporta em detalhes os ferimentos fatais que a mulher sofreu. Não vou entrar em detalhes, nem seria ético. Eu sou jornalista, no meio em que eu atuo, eu tenho denunciado intramuros os riscos psíquicos e emocionais de nós não termos o cuidado e a prudência de reportar fatos eventualmente violentos, porque a imprensa também tem essa função. A gente não é poliana e vai pintar o mundo cor-de-rosa. A violência faz parte do tempo que a gente vive e uma forma de combatê-la é reconhecê-la. Agora, dourar a pílula com conteúdos espetaculares, sensacionalistas e apelativos, isso não é jornalismo. Eu já me desgastei com alguns colegas que eu digo isso em público. Eu não vou dizer o nome deles, mas todo mundo sabe quem são. Os programas estão aí. Só para não ficar na retórica apenas, eu quero lembrar uma vez
zapeando os canais. Eu parei numa TV, não vou dizer qual, aberta, na parte da tarde, não vou dizer o horário para não dar bandeira. O apresentador, não vou falar, chamou o Águia. Para quê? Não, isso eu só estou contando porque eu vi. Eu fiquei horrorizado. Ele chama o Águia porque vamos ao Águia que vai acompanhar agora um suposto sequestro na periferia de São Paulo. Suposto. Porque o Águia tem o sinal da polícia, a polícia foi para lá para checar. Só para vocês saberem o absurdo que nós vivemos. Isso é uma sociedade doente. Você prende audiência em rede nacional com um suposto sequestro, acompanhando o voo do helicóptero até a ocorrência. E quando o helicóptero chegou 5 minutos até ele chegar, e o apresentador e o piloto do helicóptero com uma conversa absolutamente desprovida de fatos e de informação relevante. Era a especulação de uma tragédia não confirmada de alguém, tragédia não, de uma ocorrência criminal não confirmada, que levou 5 minutos para ter a confirmação. E não era nada disso. E o piloto, quando o piloto dizer, não está confirmado, fulano, não está confirmado, aqui está tudo certo. Pano rápido, vamos. Agora imagina, você assistindo, e eu que sou cobra criada dentro da minha profissão. Eu fiquei tenso. Se eu tivesse eletrodos medindo batimento cardíaco, pressão arterial, sudorese, eventualmente, eu tô, será? E o que vai acontecer? Distraidamente, de forma invigilante, você se envolve com aquilo que não aconteceu. Na TV aberta, uma emissora supostamente responsável. Vamos lá. Há que se ter uma outra forma de abrir espaço na produção audiovisual para conteúdos inspiradores não necessariamente vinculados à violência. Há que se ter responsabilidade ética no exercício jornalístico, ao reportar fatos segundo a ciência da comunicação, sem fazer, eu diria, o conteúdo apelativo e especulativo irresponsável e nada ético. Eu estou num estado, me corrijam se não for assim, que não é o único, que não tem mais partida de futebol com as 2 maiores torcidas no estádio. Eu cresci no Rio de Janeiro tendo o prazer de ver o espetáculo de 2 torcidas. Adversárias, rivais, mas não inimigas. E que na estrutura do Maracanã saíam pela mesma rampa, meio a meio, e quem ganhava mexia com os brios de quem perdia, sem faltar com respeito. Era chato ouvir. Mas é do jogo. Ganhar ou perder faz parte de uma partida de futebol. Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, para citar apenas 3 exemplos, grandes templos do bom futebol, não temos mais o espetáculo de casa cheia com 2 torcidas. Por quê? Porque não é mais um jogo de futebol. Não é mais um esporte. Nós estamos experimentando uma guerra onde não se passa pano para qualquer grito de guerra, que é como os torcedores agora usam. É grito de guerra da torcida organizada que marca antes da partida lugares para se enfrentar, e quem vai ao estádio de futebol se depara com o risco da violência. Eu estou chegando agora nas redes sociais, que eu não considero mais redes sociais, considero redes antissociais. E por que? Eu vou tentar explicar em poucas palavras. As empresas mais lucrativas do mundo, que detêm o maior patrimônio, as pessoas mais ricas do mundo, estão à frente das chamadas Big Techs. São empresas de tecnologia que desenvolveram redes sociais que funcionam a partir da programação de um algoritmo. Guarda essa palavra, algoritmo, porque é a palavra-chave para eu tentar explicar os bastidores da programação de uma rede social. Ela, para ser um bom negócio, para ela monetizar, ela precisa que quem está naquela rede ou esteja passando por aquela página, eu vou passar pela página do John, no Instagram da vida,
O algoritmo está medindo cada visita na página do John, likes, curtidas e principalmente tempo de permanência na página. Isso configura uma informação estratégica do ponto de vista, tem mais engajamento, eu vou abrir a porteira para a página do John ter mais visibilidade entre não seguidores do John. Porque você não é visto apenas pelos seus seguidores. Agora, a visibilidade que a sua página tem na rede depende do algoritmo. Dizer, você é digno ou não de eu expandir a visibilidade do seu conteúdo. O que define isso é engajamento. O que eles descobriram? O engajamento tende a ser muito maior nas páginas que veiculam conteúdos violentos. Violência no sentido mais amplo, conteúdos ofensivos, tóxicos. Os chamados haters, eles de fato surfam na onda virtual de um maior prestígio e popularidade, porque quando você xinga alguém na rede, você tem mais engajamento do que quando você elogia alguém. Dar bom dia, abrindo os trabalhos numa rede social, haverá talvez de ter alguns likes e curtidas. Você começar o dia dizendo assim, eu quero que hoje todo mundo que lê essa página vá para o quinto dos infernos. Provavelmente, pela lógica dos algoritmos, essa página é mais atraente para ser disponibilizada para não seguidores. Tudo que eu estou dizendo merece ser checado. Eu não sou irresponsável de vir aqui dizer algo que não seja a correspondência das pesquisas que fiz. E aí temos uma questão que se desdobra. Tudo isso que eu estou falando são temas para um seminário. Cada questão dessas. Cultura de paz e algoritmo. Daria um belo seminário. Crianças e adolescentes de hoje são apresentados desde cedo ao universo digital. Por desinformação ou por conveniência, pais ou responsáveis são mais permissivos para autorizar que seus tutelados, porque legalmente são tutelados, naveguem virtualmente e se sintam saciados naquilo que na geração dessa garotada é uma condição para existir. Não é Descartes, penso, logo existo. Estou na rede, logo existo. E estar na rede hoje significa um risco gigantesco, aferível, mensurável, de depredação sistemática da sua resiliência psíquica e emocional. Isso não sou eu quem diz. Aliás, eu vou recomendar um livro que eu estou lendo, não terminei de ler, não é novo, mas é um livro interessante do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. É um livro que virou referência para quem quer estudar, quem já estudou, quem já publicou artigos em periódicos internacionais revistos pelos pares, porque é uma condição de credibilidade científica, dizendo que escalou na área da epidemiologia as ocorrências de crises de ansiedade e depressão ou ímpetos violentos motivados por grupos que estimulam ações deliberadamente violentas. Vocês estão vendo num certo canal de streaming um sucesso sem precedentes de uma minissérie em 4 capítulos, filmada em plano sequência, chamada Adolescência. Quem já viu, testemunhou algo que foi inspirado em fatos reais, de um garoto, adolescente, que assassinou uma coleguinha da escola. E os pais ignoravam, entre outras coisas, a forma como o filho de 13 anos, né, o personagem, usava a rede social para acessar certos conteúdos, a comunicação usada pela garotada através de emojis. Os pais ignoravam os códigos de comunicação totalmente, a própria polícia, porque a série mostra o policial que foi instruído pelo filho adolescente, o policial encarregado de investigar o assassinato de uma menina por um menino.
E ele estava longe de entender a razão e coisa e tal, e vem o garoto. Pai, você não está entendendo nada. Você não está sabendo fazer a investigação do jeito correto. Quando aparece esse símbolo quer dizer isso. Quando aparece esse outro emoji, quer dizer aquilo. O filho instruiu o pai a fazer uma investigação policial. E tudo, nesse caso em particular, remetendo a um grupo de jovens que, se sentindo rejeitado pelas meninas, resolve responder ao desprezo das meninas com ódio. E a eliminação sumária daquelas que lhes pareçam o símbolo do feminino que eles deploram e desprezam. Isso é muito sério porque, citando aqui um pensador que a Cláudia me apresentou há muito tempo atrás, já falecido, filósofo, pensador e escritor polonês Zygmunt Bauman. O Bauman, ele, ainda em vida, muito lúcido, reparou no problema causado pela não socialização das crianças. Elas não conseguiam interagir. Aliás, o Jonathan Haidt fala que a criança tem que brincar. E a brincadeira é a ferramenta pedagógica de socialização. Em que sentido? Eu vou aprender a ser gente. Porque nós somos seres sociais. A época de Kardec, o neologismo espiritismo, século XIX, veio acompanhado de outro neologismo, de outra linha de pesquisa, chamada sociologia. Ernst Haeckel, não, Ernst Haeckel é o naturalista alemão. Enfim, eu sempre falo o nome, Emil Durkheim, que inclusive escreveu um livro chamado O Suicídio. E ele é o pai, um dos pais da sociologia. Significa, o que é? A sociologia e o espiritismo dão match. Tem ponto de interseção aonde? A sociologia afirma categoricamente, nós somos seres sociais. O que significa isso? Precisamos viver em sociedade. Somos interdependentes. Precisamos interagir uns com os outros. Aprendemos uns com os outros o tempo todo. Não somos uma tartaruga marinha que não é um ser social. A tartaruga marinha, a mãe desova na praia, enterra os ovos. Chega a hora da eclosão do ovo. Elas começam uma corrida, cada um por si, na direção do mar. Vivem mais do que a gente. E vivem sozinhas. E vivem bem. Vamos tocando a vida. De vez em quando tem um golfinho que passa lá, dou tchau. Uma raia. Oi, dona baleia, mas eu estou aqui by myself, eu estou aqui por minha conta. Eu não dependo de outra tartaruga marinha para existir. Haverá a época do acasalamento, o instinto predominante, a vida segue. Nós não. E Bauman aponta. Essa geração que desaprendeu a estabelecer relações sociais desde cedo, gostei, minha amiga, e eu aprendi aqui a ter algum cuidado com aquele que não me deu sinais de confiança. Aprender quem merece aproximação e quem merece cuidado na aproximação, porque é alguém que não parece bem intencionado com você. Onde você aprende isso? Não é no Instagram, no Facebook, muito menos no X. Se perguntarem depois, eu tenho motivo para dizer isso. Nós teremos a chance, disse Bauman, daqui a 10, 15 anos, de ver qual será a performance dessa geração de adultos que não teve a oportunidade de brincar e de descobrir como é viver com outras pessoas interagindo. É um desafio que está colocado. A última questão, essa um tanto delicada, mas não dá para a gente fugir dela. É a desgraça da polarização política. Por que desgraça? Em primeiro lugar, eu agradeço a Cláudia, minha mulher filósofa mesmo, de tudo. Ela lembra que política no sentido do termo cunhado lá atrás pelos gregos, Aristóteles considerava que a política era a ciência
que visava o bem comum, a felicidade humana e a formação moral das pessoas. Política não é o consenso. Política é a arte do diálogo. É a capacidade de discordar sem odiar. É a capacidade de ouvir e, percebendo que não há consenso, bom, nós dois queremos o bem do Brasil, mas não pensamos igual sobre como alcançar esse objetivo. Vamos conversar? Qual o caminho do meio? Aonde a gente se entende? Qual é a agenda comum? Eu estou na casa de Bezerra, a maioria dos espíritas lembra de Bezerra como médico dos pobres. Eu gosto de lembrar do Bezerra como um político. Tem gente que não sabe, é bom lembrar. E não foi pouco tempo não, foi mais de um mandato, lá no meu Rio de Janeiro. Não foi aqui em Minas não, foi lá no meu Rio de Janeiro. Bezerra cearense. Político, nos termos colocados por Aristóteles. Ele não estava ali priorizando apenas o quinhão do segmento partidário ao qual ele estava vinculado. Ele estava ali visando, através da política, a construção do bem comum. Por que é importante falar da chaga da polarização? O Espiritismo não deixa dúvidas, e aqui vai uma deferência, quem quiser se aprofundar nesse tema, leiam Espiritismo e Política de Ailton Paiva, editado pela FEB, em que ele explica direitinho como o Consolador Prometido, quando aponta na direção do mundo de regeneração e quando reconhece a jornada evolutiva, diz que a condição para isso acontecer é em sociedade, através das instituições. Isso é política. Instituição é algo perene no Estado. Os políticos se revezam. Tem um mandato aqui, 2 ali, coisa e tal. Eles estão de passagem, os políticos passam. O país fica. As instituições também. E elas precisam ter o norte magnético da bússola apontado exatamente para o bem comum, a felicidade humana e a formação moral das pessoas. A Casa de Bezerra, fundada há quanto tempo, por favor? Vai fazer 60 anos. Não sei quantos dirigentes já passaram por aqui e quantos ainda passarão. Cada um com seu cada um. Sua visão do que é prioritário. Eu achei excelente a ideia. Não vamos fazer congressos, vamos para a sala de máquinas. Vamos lá para discutir e debater o dia a dia, que ajustes, que procedimentos precisam ser feitos de baixo para cima. Cada dirigente com a sua visão, sua sensibilidade, sua percepção das demandas do momento, as circunstâncias que estão envolvendo a tomada de decisão. Em cada encarnação com a gente é assim. Cada encarnação tem a sua história, o seu contexto, as suas circunstâncias. Ortega e Ortega. O homem é o homem e suas circunstâncias. Elas também nos definem. Polarização é um câncer em metástase. E creiam, quem vos fala, também se quiserem perguntar, temos exemplos de como isso traz enormes prejuízos no campo econômico, no campo social, na área ambiental, na área das religiões. Eu prestei atenção no que foi dito no início, falando da união das casas espíritas, e me lembrei de uma história deliciosa, fato. Lá no Oriente Médio, onde ainda ocorre esse incidente terrível e deplorável na faixa de Gaza. Antes da invasão do Hamas, igualmente terrível e sem precedentes, sobre território israelense, com muitos óbitos e reféns, que justificou uma retaliação que não cessa, com faixa de Gaza destruída, mais de 40 mil mortos, e aquilo segue. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Antes dessa tragédia,
já havia, isso vem de longe, uma certa dificuldade de harmonização dos interesses entre israelenses árabes e palestinos, não são a mesma coisa. E a história deliciosa é a seguinte: um centro de saúde em Israel, um diretor percebeu o quê? Os médicos, alguns, tinham dificuldade de dar assistência a alguém que desse entrada no posto de saúde e não fosse israelense. Ignorando o juramento de Hipócrates, mas enfim. O diretor, prestando atenção nisso, chamou todo mundo, como vocês estão fazendo essas reuniões deliberativas, o diretor chamou todo mundo e disse assim: meus amigos, eu tenho plena ciência aqui dos humores que vem determinando maior ou menor abnegação no tratamento dos nossos pacientes, aqueles que precisam de nós existimos em função deles. Eu não vou pedir para vocês mudarem de opinião, cada um tem a sua, eu vou instalar uma caixinha na porta do posto. Naquela caixinha eu quero que vocês coloquem, todo dia de trabalho, o que vocês acham de quem vocês não gostariam de tratar. Coloquem ali. Nem precisa assinar, mas coloca ali. Isso vai ficar do lado de fora do posto. Dentro do posto, a gente vai cuidar das pessoas, sejam elas quem forem. Aqui dentro, não. Aqui seremos médicos, profissionais de saúde, enfermeiros. Daremos assistência a quem precisa. Seus preconceitos, idiosincrasias, suas visões de mundo são as suas. Eu respeito, mas vão ficar do lado de fora. Espetacular. Já encaminhando, que eu estou de olho no relógio, tenho 10 minutos. Muito obrigado. Isso é inteligência artificial, você vê. O Bezerra tem um cronômetro que a gente fala assim, o tempo, aí aparece. Então vamos lá. Aonde vamos chegar falando de espiritismo? Eu vou resumir em tópicos, eu não vou falar nenhuma novidade para quem estuda a doutrina. Aonde está a violência à luz do espiritismo? Uma visão recorrente é a de que nós ainda trazemos resquícios do instinto animal, somos egressos do reino animal. O evolucionismo de Darwin e o espiritismo, codificado por Kardec, não são a mesma coisa, mas aceitam aquilo que é objeto de estudos da ciência. Nós não aparecemos no planeta assim, no estalar de dedos. A evolução, aí, à luz do espiritismo, permite que nós transitemos por todos os reinos da natureza, e em cada reino vamos elaborando, vamos sofisticando ferramentas evolutivas que vão emprestando maior complexidade ao ser. Quando fomos dotados de razão, que nos aferiu o livre-arbítrio, descolamos da categoria. Doutora Irvênia Prada não gostaria do que eu vou falar agora. Animais irracionais. Vocês conhecem a doutora Irvênia, a nossa papisa dos direitos dos animais. Os animais têm alma, tem um livro dela espetacular. Portanto, esse instinto estaria se manifestando, por vezes, dado que a nossa invigilância, a inconsistência dos compromissos que nós, por exemplo, enquanto espíritas, deveríamos assumir em favor da fé raciocinada e do apreço pela ciência. Nós estaríamos ainda suscetíveis a respostas instintivas quando levamos uma fechada no trânsito. Nem tocou no seu carro. Como você ousa atrapalhar o meu caminho? Vocês já repararam por aí, quem não se envolveu diretamente já testemunhou, como dois vira-latas que disputam a cadelinha no cio, na praça, ficam brigando. Quantas vezes vocês já não terão visto por aí, no trânsito, hein? Só estou pegando o recorte do trânsito, invariavelmente homens, dispostos a matar. Aliás, eu vou fazer uma inconfidência aqui, já que eu estou na terra dos inconfidentes. Um colega, há pelo menos 25 anos atrás, ele não está mais na condição de colega de trabalho, não vou dizer onde trabalhamos juntos, não vou dar nenhuma pista se é homem ou mulher.
Ele chega no trabalho e era a figura da pessoa mais calma, sério, a voz adocicada, a ternura. Se não fosse jornalista, seria um frade. Ele chega com as mãos trêmulas, nos encontramos no corredor, ele fala assim, eu vi que ele estava suando, estava com o cabelo desgrenhado. Ele fala, rapaz, você não sabe o que me aconteceu. Eu vi que ele estava ali demandando algum tipo de assistência. Naquele momento, um ouvido acolhedor. E ele me contou, em resumo, a seguinte história. Estava eu no trânsito com outra pessoa, e essa outra pessoa me fechou, e eu fui questioná-lo, e a gente parou junto no sinal. Quando abriu o sinal, nós disparamos e continuamos a nossa disputa para ver quem iria à frente. Isso vai escalando, né? Isso vai escalando. Até a hora que ele me fechou e veio para cima de mim. Eu estava dentro do carro. Aí ele olha para mim e eu vejo que ele não estava ferido, né? Falei, bom, a história termina bem, né? Porque ele não tem porte atlético, não é praticante de jiu-jitsu, é alguém que, bom, a história terminou bem. Ele falou, André, você sabe o que eu descobri? Se eu tivesse uma arma no porta-luva do carro, eu matava ele. Ele estava assustado, não era com o cara. Com ele. E ele estava ele realmente ali, nós éramos amigos, era uma relação de confiança. E eu procurei dizer, eu acho que você teve o privilégio de descobrir por que você não deve andar armado. Então, o Espiritismo fala do instinto, o Espiritismo lembra que nós zeramos a conta, vamos dizer assim, o apagão da memória, o véu que encobre o passado a cada encarnação e a função de pais ou responsáveis, de tal como bom semeador ou jardineiro, acompanhar a plantinha que cresce prestando atenção nas pragas oportunistas, na situação que pode comprometer a resiliência da plantinha, cuidar com amor para ela crescer bem. De 0 a 7 anos, princípios e valores que vão nortear essa criatura naquela encarnação, forjando caráter, entendendo o que é certo e errado, a cada encarnação. Uma encarnação não é tempo suficiente para depurar todo o nosso lado sombrio. Daí a importância da educação, daí a importância da gente fazer a nossa parte na orientação clara e objetiva, principalmente através do exemplo. Vem o Espiritismo ratificando 2 princípios fundamentais. A eles sou muito grato, me ajuda muito. Um é a reforma íntima. O Espiritismo não faz sentido se for apenas o Consolador prometido. Usar o Espiritismo como se toma uma aspirina. Eu faço o culto do Evangelho no lar, já estou melhor. E a vida segue com você, sendo você quem você é, sem nenhum movimento, esforço, trabalho de autodepuração. Reforma íntima é trabalho. Você não compra reforma íntima em farmácia. Você não conquista a reforma íntima decorando cada parágrafo das obras básicas. Você pode recitar o Evangelho ou a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, de cor e salteado. Isso não haverá de garantir um destino espiritual para você adequado. Você pode frequentar a casa espírita todo dia, participar do plano de ação, da aliança. E vamos em frente. Se desencarnarmos, sem que tenhamos evoluído 1 milímetro que seja, o nome disso é fracasso reencarnatório. O Espiritismo, por definição, é progressista, porque quem desencarna dizendo, graças a Deus fui sempre o mesmo, não sabe o ridículo que isso significa aos olhos do seu guia ou mentor. Você reencarnou para mudar. A única razão para você ter voltado à Terra é realizar os movimentos para se tornar uma pessoa melhor. Isto é reforma íntima. Aí o segundo pilar, depois de reforma íntima, que me parece extremamente inspirador. Fora da caridade não há salvação.
Porque a violência é o uso abusivo da força, vamos colocar assim numa definição imperfeita, em favor dos seus interesses. É o egoísmo. Para o meu interesse prevalecer, eu uso a força. Eu levanto a voz, eu ameaço. Eu asfixio a oposição. Eu calo os meus inimigos. Porque eu tenho a razão. Eu sei o que é certo. E quem estiver contra mim, quem não estiver comigo, está contra mim. É uma equação simples. Aliás, no campo da política que não é aristotélica, costuma-se ter soluções muito simples para problemas complexos. Não é simples. Fora da caridade não há salvação. A caridade no sentido do exercício do amor, renúncia, do amor sacrifício, desse amor que vai fazendo com que o foco da atenção não seja você mesmo. A inteligência artificial deixou muito claro que o meu tempo chegou ao fim, a hora agora é da gente interagir. Muito bem. É em pé? Sentado? Esse microfone iria para quem vai fazer pergunta, ou seja... Não vou fazer. Tá bom. Tá. André, interessante, você falou da violência através dos tempos, né? E todos os tempos têm a sua violência marcada. Certa feita, isso deve ter uns 20 anos ou mais, eu estava comentando com o meu irmão exatamente sobre a violência no campo de futebol. Era uma partida em São Paulo, lá, não sei. Ele me falou o seguinte: ô João, até que nós evoluímos muito. Antigamente a gente ia para os estádios para ver os leões comerem os cristãos. É o ponto de vista. Mas muito bem, a primeira pergunta é o seguinte, André: nós precisamos da notícia. Precisamos saber o que está acontecendo no mundo. Mas, como você mesmo retratou, a gente abre o noticiário e costuma ser arrepiador, se escuta. E eu sempre falo nos meus propósitos, né, e quando a gente tem uma situação muito difícil, eu procuro respirar e perguntar: o que Jesus faria se ele tivesse aí? Não é muito fácil. Como a gente lidar com a necessidade de se manter informado e essa violência noticial que a gente recebe no dia a dia? É uma boa pergunta, e eu diria o seguinte: num país democrático, você tem a concorrência de diferentes grupos de comunicação. E você vai ter, nas chamadas redes sociais, eventualmente boas fontes que procuram compartilhar informações com ética, acreditando a origem da informação. Eu diria, é relativamente simples, gente. Um protocolo de não amplificação de conteúdos que podem causar estragos por atenderem aos interesses das chamadas fake news. Eu vou tentar resumir o que é fake news. Fake news não é mentira. Não é um erro. Somos humanos e erramos. Você pode propagar uma notícia que não é a correspondência da realidade. Isso não é fake news. Para ficar claro, fake news é a produção em escala industrial de uma desinformação, de uma informação equivocada, que premeditadamente tem o propósito de demolir credibilidade, destruir reputação de pessoas físicas ou jurídicas. Tá bom? Então, não é simples combater fake news. Eu, quando me formei em 1988, não existia sequer internet, muito menos se falava em fake news. Eu dou aula há 21 anos na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, um curso que eu criei chamado Jornalismo Ambiental. E lá eu digo: hoje, quem sai da universidade bacharel em comunicação social tem que ter a habilidade específica não apenas de reportar com responsabilidade fatos relevantes de interesse público, que a gente vai chamar de notícia. Você tem que rastrear fake news. Porque a fake news, ela sabota valores e princípios que são caros à sociedade. Então, eu sugiro que haja um cuidado em rastrear boas fontes. E alguma notícia que você recebeu pelo WhatsApp, replicar sem checar a fonte, você vai se ver com o seu guia espiritual. Exatamente.
Porque você inocentemente está lá sozinho. Exatamente. No sofazinho de casa. Ih, tô mandando. Tô mandando. Você acha que aquilo é irrelevante? Eu tenho poucos seguidores, estou mandando para 1 ou 2. Não é Paulo, na segunda carta ao Coríntios, que diz: um pouco de fermento leveda a massa toda. Não se considere tão irrelevante na propagação de uma notícia que não é, ou não merece, ser chamada de notícia. Me perdoem a franqueza. Essa invigilância tem nos custado muito caro. Muito caro. Muito bem. Uma pergunta agora da Regina Célia. André, é mais ou menos na linha que a gente conversou. Sobre a exploração da realidade violenta que o mundo vive, me preocupa saber o limite entre reproduzir nas mídias sociais essa violência e ignorar essa violência. Indignar-me é também divulgar. Qual o limite aceitável? Bom, não é uma pergunta simples. Eu vou resumir na expressão bom senso. A gente precisa ter a clareza. Por exemplo, hipoteticamente, o bairro onde você mora tem enfrentado recorrentemente problemas de assalto de celular e outros assaltos. A região está vulnerável à ação de criminosos. E isso começa a correr nas redes de vizinhos, ou tem a associação de moradores que publica assim: mais um assalto no nosso perímetro aqui, olha só. Bom, o mesmo cuidado que vocês estão tendo aqui de não ficar só dizendo: eu acho que o movimento espírita em Minas Gerais devia fazer isso, eu acho que o movimento espírita em Minas Gerais deveria fazer aquilo. Está preocupado com o movimento espírita em Minas Gerais? Arregaça a manga, aceita o convite para participar de debates e da construção de um projeto. Então, respondendo, eu não acho que seja fingir que não está acontecendo. Agora, eu acho que nossa espécie, topo da cadeia evolutiva, dotada de razão, de consciência, de livre-arbítrio, a gente pode fazer mais do que ficar reverberando. Quando a gente estuda dentro do espiritismo psicosfera, que é um assunto para mim apaixonante, porque assim, a situação no mundo sensorial de quem não tem vidência, vamos dizer assim, já inspira cuidados. Quando você estuda o que é o campo eletromagnético, saturado das formas de pensamento mais recorrentes suas e dos sentimentos constantes que você está plasmando ao seu redor, você não é apenas você enquanto ser humano, mamífero de sangue quente. Você é uma aura ou um campo que está determinando a qualidade de vida do ambiente onde você está. Sua casa, seu trabalho, a instituição espírita onde você está. Atribui-se a Chico, depois você me diz se é verdade ou não, John, que certa vez ele teria dito: o maior inimigo do espiritismo é a fofoca. Isso virou manchete, eu estou falando de década de 80, de uma revista espírita à época, aspas. Só que tem tantas aspas fajutas de Chico que a gente tem que perguntar para quem conviveu. Depois você me diz. Fofoca, o que é? Fofoca é uma palavra engraçada, né? Você banaliza a fofoca pela graça do vernáculo. Fofoca depreda a psicosfera. E trabalhos espirituais na casa espírita, o preparo da sala da palestra pública, o preparo da sala de passe, o preparo na sala de desobsessão, os trabalhadores da casa de véspera ou constantemente intuídos de desencarnados que também têm um vínculo com a instituição. Olha, amanhã você vai dar passe, se liga nesse feijão tropeiro aí que não vai ser legal. Hoje é dia de moderação. Martins Peralva falava lá, passe Magnéo, passista, o que se espera do passista? Não se envolva em discussões ou conflitos, zele pela sua vibração.
Cuidado com a alimentação pesada. Evite a prática do sexo antes, porque você vai canalizar as energias para uma área, um chakra do corpo, que não é aquele que precisa estar, digamos, potencializado na hora da transmissão dos fluidos. Você veja, eu estou falando do passe. No dia a dia, a gente precisa estar muito atento àquilo que nos atinge sem a gente se dar conta de que está atingindo. No livro A Força do Um, a inspiração do livro A Força do Um foi um texto de Emmanuel no livro Fonte Viva, inspirado justamente num pouco de fermento que leveda a massa toda. Porque Emmanuel, nesse texto, muita clareza diz que nós, sem nos darmos conta, ignoramos a força da palavra, do pensamento, do sentimento e da atitude ao nosso redor, o tempo todo. Eu aprendi com um professor de história lá do Rio de Janeiro, que virou ministro do Meio Ambiente, o Carlos Min, que é uma figura. Ele, certa vez, contou a seguinte história: eu via muito ambientalista, quando se depara com alguém jogando lixo na rua, ter uma resposta raivosa. Olha a violência aí. Aí a pessoa pega o resíduo e fala assim: seu porco! Que é um xingamento para o porco, tá? Exatamente. O suíno não merece isso. Não merece. Aí, as respostas de baixo teor vibratório. O Mink não falou isso. Ele falou assim: as pessoas respondem com irritação e violência. E eu sugiro que as pessoas façam de outra forma, se ficarem indignadas com alguém que jogou lixo no chão. E ele contou que fez isso uma vez, eu resolvi experimentar na minha vida, mais de uma vez isso, e dá certo. Então, replico o conselho. Você fica indignado com uma pessoa que jogou um resíduo no chão, porque em mundo de provas e expiações, rua é lugar de ninguém. Mundo de regeneração, rua é lugar de todos. Então, jogou o resíduo no chão, você ficou assim aí. Não. Livre-arbítrio, reforma íntima, bezerra me acuda. Aí você vai, pega o resíduo do chão, acelera o passo na direção da pessoa, prepara um sorriso hollywoodiano. Desculpa, o senhor deixou cair isso no chão. Vale a pena fazer isso para você ver o rosto. Aquele riso amarelo, e obrigado. Muito bem. Mas sabia isso. Mas, gente, agora, voltando realmente ao cerne da resposta dele, e seja um compromisso nosso. Recebeu uma mensagem no WhatsApp, não passa adiante direto, não. Antes, passa pelo livro. André, essa segunda e a resposta vai ser fácil. Você falou que você gosta mais do bezerro político e do médico, né? Você se lembra mais do bezerro político e do médico. Qual a sua opinião sobre posicionamento político de ESAs ou dirigentes de ESA espírita e o impacto disso no movimento espírita? Grato, paz e luz. Do posicionamento político do dirigente. Bom, o impacto é evidente. No Papo das 9, durante a pandemia, o que eu recebi de mensagem de pessoas de diferentes lugares do Brasil, diferentes idades, manifestando perturbação, perplexidade com o uso do espaço da Casa Espírita para fazer proselitismo político partidário, sugerindo voto no candidato A ou no candidato B, usando um espaço que não é para esse fim, obviamente trazendo questões que não são da alçada de uma casa espírita. O centro espírita não existe para fazer orientação política partidária. Kardec em nenhum momento assinalou que esta seria a função da casa espírita. Tantas obras que explicam em detalhes o que é a casa espírita. Só um segundinho, já emenda para essa outra aqui também. Se possível, aumente um pouco sobre o problema da polarização, não só da política, mas também na esfera das religiões. Ok, bom. Então, voltando à questão do dano que nos causa, cidadania plena
é algo que me soa muito bem e está colocado no livro editado pela FEB, do Ailton Paiva, Espiritismo e Política. O que é cidadania? Eu ter a plena noção dos meus direitos e dos meus deveres em sociedade. E por que é importante a gente ter essa clareza? Porque nós somos a comunidade dos diferentes. Cada um de nós pensa de um jeito, sente de um jeito e tem expectativas distintas. Nós somos mais de 8 bilhões de encarnados, cada um é cada um. Como é que você organiza esse formigueiro humano sem ser o caos, ou a balbúrdia? Regras de convivência, leis. Tem que ter o estatuto do condomínio, tem que ter o estatuto da casa espírita, tem que ter uma constituição, o município tem que ter um plano diretor. Você tem que ter um código penal tipificando o que é crime e o que não é. É mais simples do que a gente imagina. Códigos de convivência que precisam ser seguidos e respeitados. Na casa espírita não é permitido. Não é um legado de Kardec debater a eleição do momento. Hoje, na palestra, eu falo bem de qual político. Não tem nada a ver. Não é por aí. Não é por aí. Agora, fora da casa espírita, cada um no exercício da sua cidadania que faça o que acha que deve ser feito. Senão você vai proibir políticos. Eu conheço pelo menos 2 políticos espíritas que vivem um conflito, porque quando eles vão falar das espíritas, está todo mundo com o olho desse tamanho. E ele diz, claro que eu tenho que me policiar. Esse é um espaço que a expectativa criada sobre a figura do orador ou do dirigente é de que ele recicle, que ele contextualize, que ele didatize os conteúdos do Evangelho de Jesus e dos princípios básicos da doutrina espírita. É disso que se trata. Para mim é constrangedor ter que falar sobre isso. Porque eu acho que é um atentado contra a resiliência do movimento espírita, replicar dentro das casas essa polarização que tem no lado de fora. Depois as pessoas dizem, nossa, a casa espírita está ficando vazia. Nossa, o povo não está vindo, não. Não está vindo por quê? Tem que ter a coragem de fazer a pergunta certa e a decência de buscar a resposta do jeito mais honesto possível. Em relação às religiões, eu poderia ir longe, esse tema particularmente está no meu radar. Não vou mais falar de polarização dentro da casa espírita, mas preciso dizer. Pesquisem o que se convencionou chamar de teologia da prosperidade. Algumas denominações ditas cristãs ignoram o Novo Testamento e o legado de amor, de perdão, de compaixão de Jesus e evocam o Deus do Antigo Testamento, que tem caracteres humanos. Por exemplo, é um Deus que não é para todos, é para os seus. Os eleitos. Ou é um Deus vingativo. Ok? Em bom português, de forma bastante sintética, essas denominações têm dito basicamente o seguinte: ajude a instituição, que você, apenas assim, haverá de ter saúde plena e prosperidade material. O que, no meu entender, eu não sou nenhuma autoridade no assunto, a pergunta foi feita, eu não vou me furtar de dar uma opinião. É apenas uma opinião. É um Deus mercantilista. É o Deus do toma lá da cá. Me dá, para eu te ajudar, você tem que me ajudar. Repetindo um diálogo entre policiais corruptos no filme Tropa de Elite. Eu não acredito nesse Deus seletivo, com características humanas e que privilegia quem pode contribuir para aquela denominação para ter direito à saúde integral e prosperidade material. Aliás, prosperidade material não é algo que o Novo Testamento coloque em evidência. Estamos no mundo da matéria, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vou trabalhar, vou adquirir recursos, tenho direito a conforto, tenho direito a uma vida digna. Mas esse não é o objetivo primeiro. O Evangelho de Jesus, pelo menos até onde me foi possível entender, não coloca como prioridade
seja rico. Tem o suficiente, né? Assim, então, com toda franqueza, isto é assustador. Porque não apenas você deturpa o sentido mais nobre do legado de Jesus, como você, para afirmar-se como a religião de Deus, estigmatiza as outras, especialmente aquelas de origem africana. E nossos irmãos umbandistas e candomblecistas sofrem hoje na pele o que na maior parte da história do espiritismo de Kardec nós sofremos aqui. Esse povo da curimba, esse povo da macumba, nós espíritas, vou fazer 59 anos, eu não peguei a parte mais difícil de ser espírita no Brasil. Bezerra pegou. Chico pegou. Não era fácil andar pela rua. Aquele ali diz que vê espírito. Manicômios aqui de Minas Gerais, hospícios, assim de médiuns. Assim de médiuns. E a psiquiatria a favor do preconceito religioso. Isso é história, isso são fatos. Não é justo que nós espíritas nos calemos diante da perseguição religiosa imposta às religiões afro-brasileiras. Elas têm a razão de existir. Lá também há caridade, amor, assistência, socorro. Ah, mas tem tambor. Mas tem incenso. Mas tem imagem. Se você se sente bem numa casa onde não tem tambor, não tem imagem, não tem incenso, seja feliz. Agora, a sua felicidade precisa, para existir, que você estigmatize quem gosta do batuque, do incenso, da imagem e do preto velho e de quem quer que seja. Para existir e se afirmar como espírita, ou evangélico, ou católico, ou o que quer que seja, você precisa pisar, humilhar, estigmatizar quem não pensa assim? Aonde Jesus validaria isso? Que Deus é esse? Que sacerdote é esse que, em nome de Jesus, eles reinventam o sentido do evangelho, procurando fundamentar e legitimar perseguição religiosa? Jamais me calarei como espírito ou cidadão. E se o espiritismo de Kardec falasse para mim, dirigente de casa espírita, não fala desse assunto não. Porque a gente, para se afirmar, a gente tem sempre que lembrar, não é para ter incenso em casa espírita, não é para ter imagem, é melhor você não falar isso. Melhor não chamar. A gente tem que ser justo com a nossa consciência, eu estou sendo com a minha. Me perdoem a forma efusiva, eu venho de um lugar do Rio de Janeiro em que nós temos a associação do crime organizado com certas denominações evangélicas. Terreiros, objetos de culto e praticantes estão sendo açoitados, depredados, obrigados a sair de suas comunidades, apenas porque professam outra fé. Isso é um absurdo, isso eu não aceito. Muito mal. André, sempre lembrando também do início da questão, gente, onde se fala de polarização, nós devemos mais do que nunca sermos instrumento de paz, de harmonia e de fraternidade. Eu acho, André, equilíbrio talvez no nosso relacionamento, daí a gente entender. Eu tenho a obrigação de respeitar 100% da sua opinião, mas tenho o direito de discordar de 100%, 110% dela. Esse é o ponto. E também com relação a essa, você falou da venda, né? A gente sempre fala isso como dirigente de casa espírita. Eu entro nessa casa, eu tenho um piso limpo, tenho um ventilador funcionando, tenho um banheiro. Naturalmente, tem as assistências sociais. É natural que a gente realmente compartilhe isso, né? Mas, e jamais, naturalmente, façamos disso mercantilismo. André, obrigado por tudo. A próxima pergunta. Quando eu ouvi pela primeira vez a música do Rapa, me tocou muito. Paz sem voz não é paz, é medo. Muito ruim não conseguir conversar com pessoas. Como fazer? É o nosso tempo, é o momento que a gente está passando. Se não é possível, eu vou dar
a sugestão mais surrada que eu procuro praticar com familiares e amigos que não conseguem mais dialogar, pela razão que for. Eu digo, vamos mudar de assunto? Que tal a gente não falar sobre esse assunto? Porque eu te prezo, eu te respeito, eu te amo, eu cresci com você. É tão importante estar junto de você, eu aprendo tanto com você, mas eu divirjo totalmente desse ponto e eu vejo que a gente, quando conversa sobre esse assunto, a gente entra numa disputa que não vai dar em lugar nenhum e pode nos afastar. Será que a gente consegue conviver sem falar sobre isso? Sinceramente, eu entendo que esse é um caminho mais simples e se a gente consegue tocar o coração da pessoa com a sinceridade. Eu quero ter você por perto, mas eu não quero conversar sobre esse assunto. Está posta a nossa diferença. Está claro, a gente não precisa esmiuçar isso, porque não vai dar em nada. Então, que cada um mantenha-se coerente com suas próprias convicções e a gente não use as nossas convicções para nos apartar um do outro, porque a gente se quer bem, a gente se ama. Certa-feira, e uma coisa muito legal, né, André? Eu ouvi isso do Divaldo, onde ele diz o seguinte: quando alguém que te ama muito, te ofende, te magoa e vem te pedir perdão, você tem todo o direito de falar para ela: olha, deixa eu digerir isso primeiro. Somos humanos, somos reativos. Mas também, certa feita, a minha ela parou de conversar com a irmã dela e não tinha diálogo. Eu perguntei: se ela morrer amanhã, você vai no velório dela? Lógico, eu falei: então conversa com ela hoje, não deixa eu conversar com ela depois. Olha, já partindo para o encerramento, gente, né, já são 11h40, tem uma última pergunta, mas que me parece que você já abordou bastante, né? Mas só para a gente poder fazer o fechamento e ir para o encerramento. Uma pessoa comenta, ela recebe um feed de notícias ou pseudo-notícias, das mais diversas possíveis. E você diz sobre isso, como jornalista e espírita? Recebe notícias? Notícias falsas, pseudo-notícias no feed do... Você já falou bastante. Eu já falei. Isso. Bom, para me despedir, então, são minhas últimas palavras, né? Sim. Deixa ele responder primeiro. Nessa linha, gente, eu não resisti. Quem me conhece sabe que minha língua não para dentro da boca. Recentemente, alguém perguntou para mim numa palestra que eu estava dando pelo YouTube, eles falaram assim qual que é a sua opinião sobre as posições políticas do Divaldo? Né? Aí eu respondi o seguinte para eles: o dia que eu tiver adotado 3.000 crianças, né, e tiver feito todo o trabalho que ele fez, eu vou me arvorar em falar alguma coisa. Por enquanto, eu prefiro mudar de assunto. Tecnologicamente, estamos todos interligados. Isso implica em novas responsabilidades que nossos pais e avós não tiveram. Responsabilidades evangélicas, responsabilidades do ponto de vista de um legado que cada um de nós haverá de deixar, em favor ou contra a evolução espiritual da humanidade. Não estou exagerando. Cada um de nós tem esse poder. Então, que a gente faça as escolhas certas. Quais seriam? Eu já dei aqui a dica. Identifique as fontes mais confiáveis. Não se sinta na obrigação de ficar reportando o tempo todo tudo. Eu, que sou jornalista, não me sinto. Reporte o que numa rede social que é sua, se você está lá, nesse universo fétido, pútrido. Uma vez eu vi uma definição, acho que foi do Léo Jaime, lá no Rio, aquele músico, falando assim: a internet é o território do grosseiro, do rasteiro. Ele deu adjetivos fortes, mostrando exatamente o elevado nível de toxicidade que existe nas redes. E que tem depredado, como disse, a saúde mental, especialmente dos jovens, mas não apenas. Eu acho que a gente deve se perguntar antes, sempre. Isso é bom senso. Isso é aprendizado de reforma íntima.
Black Friday. Pergunte-se antes, você está inebriado pela publicidade. É só amanhã. Produtos incríveis, descontos sem precedentes. Pergunte-se antes, eu estou precisando, realmente? 2, qual o risco de eu ser confundido com mais uma célula de um movimento de manada que corre, disputa espaço horas antes da loja abrir? Entra na loja, está disposto a tudo para pegar aquela TV ou aquele outro aparelho que seja. Pergunte-se antes, eu preciso disso ou não? Portanto, a gente precisa ser coerente com as coisas que a gente acredita. Sempre. E acho que a gente precisa ter a ciência do momento. É um momento conturbado. Transição planetária é a efervescência de um novo mundo que está pedindo passagem para eclodir. Se a vibração do planeta está mudando, se a frequência do planeta está mudando, e se muitos de nós que estamos encarnados nesse momento, estamos aqui tendo provavelmente a última chance, para mim faz sentido isso, de buscar algum nível de correção moral para nos habilitarmos a reencarnar neste mundo que não é mais o mesmo, do ponto de vista dos valores e princípios que norteiam uma nova categoria de mundo habitado, que é o tal do mundo de regeneração. Há um entrechoque de ideias, valores, princípios, que não é simples. Eu confesso a vocês, eu gosto de comparar o fato de ser espírita nesse momento da história da humanidade, né? Como se fosse um avião em turbulência. O desconforto é para todos, mas ele tende a ser menor para quem está com o cinto afivelado. A turbulência para quem não está num assento aonde você vai se sentir mal, você vai pensar que o avião vai cair, vai dar enjoo, você fica olhando para o saquinho de vômito, mas você está amparado, você está no seu eixo, lidando com aquilo da melhor maneira possível. Eu sinto o espiritismo na minha vida como o cinto de segurança afivelado num avião que experimenta uma turbulência completamente desconfortável. Aliás, a primeira palestra que eu fiz depois da pandemia foi em São Paulo, a convite da Federação Espírita de São Paulo. Eu estava muito emocionado. E a gente indo de máscara no avião ainda, aquela coisa toda. Eu comecei a ter insights dentro do avião. A gente ficou muito mexido na pandemia. E eu comecei a fazer comparações assim com o lado místico, transcendental da gente. Então, quando o comissário de bordo deu aquelas instruções protocolares e ninguém estava prestando atenção nele como de hábito, eu estava olhando para ele emocionado, porque ele estava falando do cinto afivelado e me veio essa imagem. Eu falei assim, graças a Deus, eu me sinto seguro no meu assento, para o que der e vier. Eu fiz uma associação com essa ideia de uma filosofia espiritualista, uma religião, uma força que me mantém onde eu preciso estar. Só que as explicações da aeromoça continuavam, né? Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão sobre suas cabeças. Não coloque primeiro em você, coloque quem eventualmente estiver próximo. Perdão, desculpa. Coloque em você, Ele está que você emocionado. tenha a condição de socorrer quem esteja ao seu lado. Eu me lembrei de Jesus. Ame ao próximo como a ti mesmo. O parâmetro para ajudar o próximo, para você ser uma pessoa fraterna, solidária,
praticar o esquecimento de si mesmo, avançar na senda evolutiva pelo caminho do amor, cara, se você não tem autoestima, se você não cuida bem de você, se você não é seu principal aliado, se você não se perdoa, você não sai do lugar. Eu já estava lacrimejando nessa segunda explicação do comissário de bordo, mas aí eu realmente capotei na terceira. Ele falou, porque já é ruim despressurização da cabine, né? Só que tem uma coisa ainda pior, que fala assim, em caso de acidente, luzes se acenderão na cabine, apontando o caminho da saída de emergência. Cara, eu já estava. Eu estou vendo coisas. Eu não sei. O discurso mais chato, que é o do manual do comissário de bordo, tocou nas minhas fibras mais íntimas. Eu falei, eu estou tendo uma revelação, epifania. Deus está presente no cinto de segurança, na máscara que cai em despressurização da cabine e nas luzes que se acendem em caso de acidente. Viva Bezerra, viva Kardec, viva Jesus, viva o Pai Nosso que nunca deixa de estar acessível ao que o nosso coração pede a cada dia. Obrigado por tudo.